Oh, 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 oh. Pessoal, tudo bom? Beleza? Quarentena brava, hein? Até quando? Nossa. Mas pessoal, eu tava olhando aqui esse representante do reino das metafitas, né? As características dela, né? Incrível, né? Folhas, caule, raiz. Aí eu pergunto, pessoal, plantas sempre viviam em terra? As primeiras plantas, como nós conhecemos até hoje, sempre viveram em ambiente de terra? Não. Não e não. Gente, as plantas, elas conquistaram o ambiente de terra. Conquistaram o ambiente de terra, tá? Através de critérios importantes de adaptação que elas tiveram. Hoje você olha para um abacateiro, você olha para o maracujazeiro, você olha para uma planta menor como essa, e nem sempre elas viveram em ambiente de terra. Elas surgiram a partir da água e adaptaram em terra. Ok? É importante saber disso. Agora, quando você fala em termos de conquista do ambiente de terra, você fala em, por exemplo, há mais ou menos 470 milhões de anos atrás, a presença de registro de primeiros musguinhos em terra. 470 milhões de anos atrás. Ok? Eu estava lá e vi. Só estava lá? Tava. Aí o tempo foi passando, entramos em 395 milhões de anos atrás, tá certo? No caso aí das primeiras pteridófitas, o aparecimento delas no Devoniano, ok? Aí foi passando o tempo, foi passando os milhões de anos, eu fui acompanhando tudo isso de perto, né? Há 270 milhões de anos atrás, o aparecimento das primeiras gimnospermas, no período Permiano. E o tempo foi passando, até o registro das primeiras angiospermas, plantas campeãs, de adaptação ao ambiente de terra, a isso em termos de Cretáceo superior a 100 milhões de anos atrás. Então, pessoal, realmente, as plantas, elas galgaram o ambiente de terra, gradualmente. Ok? Agora, quais seriam aquelas principais adaptações que fez com que as plantas tivessem sucesso em tal adaptação, em tal conquista? Vamos pensar um pouquinho como uma planta como essa, né? Aí você tem algo importante, como a cutícula das folhas. Essa cutícula serosa das folhas, que serve de proteção, tá? Serve de impermeabilizante nelas, ok? Faz com que uma segurança à plantinha. Você quer coisa mais importante, por exemplo, do que nós temos lá as células especiais chamadas de estômatos, controle de gases da plantinha, liberação. Células especiais, como os estômatos, foi uma adaptação inacreditável em termos de plantas em terra. Você pensa também em termos de vasos condutores de seiva bruta, seiva elaborada, né? Quer dizer que esses vasos condutores de seiva numa planta foi algo importantíssimo em termos de fixação em planta de terra, em conquista de planta de terra, né? Expansão da copa superior, expansão das raízes, né? De fixação, o caule com a presença da lignina, esse composto muito importante, esse polímero orgânico que faz com que a celulose, no caso, ela se junte, dê uma certa rigidez ao caule, a própria raiz para absorção de água e sais minerais e sustentação da plantinha. O que você me fala, por exemplo, da presença de flores? A presença de flores, fecundação, tá certo? No caso, gerando mais tarde o quê? Um fruto. Tá? E as sementes dispersas depois, né? Então existe um monte de adaptações importantes que fazendo com que a plantinha tivesse sucesso à conquista desse tal ambiente. Tá? Então quando você fala em conquista de planta em ambiente de terra, você fala nessas adaptações importantes. A presença da cutícula, a presença dos estômatos, a presença dos vasos condutores de seiva, a expansão da copa das árvores, a expansão das raízes, né? Tudo isso fez a presença de frutos, flores, sementes, quer dizer que tudo isso fez com que a plantinha se adaptasse bem.
Por isso que angiospermas são campeãs em conquista desse ambiente. Agora, pessoal, quando você fala em plantas, existe uma certa divisão que a gente faz em termos de organização, de evolução delas, de estruturas, ok? Briófitas. Olha só, briófitas. Prefixo brio. Musgo. Fitas, plantas, planta, musgo. Quem seria o representante principal desse grupo de plantinhas aí, pessoal? Quem seria o popstar do grupo? O líder da banda briófita? O líder da banda? Os musgos. Tá? Vegetais extremamente simples, juntamente com quem? Com as hepáticas. Hepática vem da palavra hepato, fígado. Folhinha em forma de. E quando você fala em musguinho, você fala em plantas extremamente simples na sua diversidade. Uma raiz primitiva, um caule primitivo, folhas primitivas, tá? Não são, por exemplo, espermatófitas, sem sementes, tá? Não são, por exemplo, pessoal, fanerógamas, não tem presença de flores. Não são traqueófitas ou vasculares, não tem vasos condutores de folhas. Digo, não tem vasos condutores de seiva. Então, isso aí faz com que ela seja um grupinho de plantas bem primitivos. Ok? Raízes primitivas, rizóides. Folhas primitivas, folioides. Caule primitivo, cauloides. E aí vai. Ok? Então, quem seriam os representantes principais no caso? Seria quem? No caso, seria os musguinhos. No caso, as hepáticas. E na sequência vem quem? A planta da vovó. A planta da vovó, na varanda da avó tem a plantinha dela, tá? As pteridófitas. Samambaias. Samambaias, pessoal. Samambaias. E juntamente com as samambaias, nós temos também quem? As avencas. Samambaias. Se você falar que são plantas fanerógamas, não. Espermatófitas, não. Traqueófita vasculares, sim. Possuem vasos condutores de seiva. Tá aí, então, a diferença no caso das briófitas, para ser mais evoluído que as briófitas. A presença dos vasos condutores de seiva. Né? E outra coisa, hein, pessoal? Pteridófitas, ptero. No caso de ptero, você tem o que? O feto. Dófitas, no caso, fitas, plantas. Planta, feto, pteridófitas. Para quem já observou bem, perto do caule da samambaia, ali no caso, pequenininho, né, primitivo, você tem lá uma estrutura. Aquilo é uma espécie de feto de planta, de folha modificada. Por isso que são o quê? Pteridófitas, planta, feto. Aí o tempo vai passando em termos de evolução das plantas, você tem as gimnospermas. Gimnospermas? Gimnospermas. Pinhão de São João. É uma semente que você come. Tem gente que não come pinhão de São João porque tem cor de barata. Lembra uma barata colocando na boca? Eu gosto. Agora, pessoal, em termos de gimnospermas. Gimnospermas, por exemplo, é fanerógama? Não. É espermatófita? Tem semente? Sim. São traqueófitas? Sim. Vasos condutores de seiva. Tem frutos? Não. Tem flores? Não. Tem sementes. Ok? E nesse caso, quem que você entra aí em termos de representantes principais? Você tem o cipreste, uma espécie de um pinheirinho longo, comprido, bem compridão. Você tem quem? Por exemplo, os pinheirinhos de Natal, né? Você tem quem mais aí no caso? Você tem também as plantas do Rio Grande do Sul, aquelas árvores enormes do Rio Grande do Sul, tá certo? São adaptadas ao clima, né? Então, pessoal, falou em gimnospermas, você falou em plantas superiores, mas não tem fruto, não tem flores, tem sementes, tem as estruturas desenvolvidas como folhas também, pontiagudas às vezes, né? As sequoias são exemplos, por exemplo, de pteridófitas, ou seja, desculpem, de gimnospermas. As grandes sequoias, tá, americanas, né? São exemplos do grupo, então, das gimnospermas. E na sequência, você tem quem? No caso, as campeãs de conquista ambiente de terra. E quem seria? Quem seria? As angiospermas. Angiospermas? Sim. Bocateiro, maracujazeiro, o capim, tá? Que é mais a mangueira,
São plantas angiospermas. Anjo, urna, caixa. Esperma, semente. Sementes dentro de uma urna, sementes dentro de uma caixa escondida. Então, quando o fruto tiver a semente escondida dentro dele, não dá para ver, é uma angiosperma. Dá para você ver a semente de um abacate por fora? De um pêssego? Dá? Não dá. De uma manga? Dá? Não, não dá. Tá certo? Então, pessoal, as angiospermas são plantas campeãs de conquista de ambiente de terra que se dispersaram em grande quantidade. Né? O que tem uma angiosperma? O que tem? Tudo. Raiz, caule, folha, fruto, flor e semente. Ok? São plantas completas em termos de estrutura importantes, né? Resultado de uma adaptação em ambiente de terra. Por isso que elas se adaptaram bem em ambiente de terra, tá? E quase 90% das plantas hoje são angiospermas. Ok? Então, quando você estiver chupando uma manga docinha, quando você está lá comendo, por exemplo, um abacate, você fala assim, essa angiosperma tá uma delícia. Ok, pessoal? Tá? E quando você fala em angiosperma, a reprodução dentro da flor, por exemplo, reprodução complexas, né? Tá? Inclusive todas as plantas se reproduzem pelo ciclo haplodiplobionte. Essa é a característica de toda a plantinha, haplodiplobionte, ou alternância de gerações, é o ciclo de reprodução de todas as plantinhas que existem. Tá bom, pessoal? Então eu fiz uma explanação geral para vocês terem uma ideia mais ou menos do aparecimento delas, no caso do grau de adaptação em ambiente de terra para a conquista desse ambiente e algumas características em termos de divisão evolutiva delas também. Tá bom? Beleza? Olha o passarinho. O passarinho tá cantando bem. Então tá bom, pessoal. Tá? Dicas do professor Marcão para vocês. Ok? Agora uma coisa é certa, hein? Eu tava lá e vi tudo isso. Tá? Sou velho. Beijão, pessoal. Até mais aí, tá? Até a próxima.